vamos refletir um pouquinho sobre a infalibilidade da palavra de Deus. A infalibilidade da palavra de Deus pode ser descrita a partir de 3 assertivas muito importantes. Primeiro, tudo que a Bíblia diz se cumpre. Segundo, tudo que a Bíblia promete se realiza. E terceiro, tudo que a Bíblia prevê acontece. A partir dessas 3 dissertativas, nós podemos compreender que a Bíblia ela é infalível, ou seja, aquilo que ela diz, de fato, se cumpre. Aquilo que ela promete, de fato, se realiza, e aquilo que ela prevê, de fato, acontece na íntegra. Isso mostra que a sua palavra, aquilo que nela está escrito, não falha. A infalibilidade da Bíblia está diretamente relacionado com a inerrância da Bíblia e com a inspiração. Veja bem, a inspiração da Bíblia é o ato do Espírito Santo de inspirar os escritores. Se eles foram inspirados, direcionados pelo Espírito Santo, logo então ela é inerrante, ou seja, não contém erros, porque aquilo que o Espírito Santo direciona é algo totalmente concreto, totalmente exato. Então não há erros, porque o Espírito Santo é quem está direcionando. E se o Espírito Santo está direcionando e não contém erros, logo também não há de conter falhas. Não há de conter nada nela que venha a falhar, porque o mesmo Espírito Santo que inspirou é que fez com que ela se tornasse inerrante. E ela se tornando inerrante, ela se torna também infalível, porque o Espírito Santo é quem está por trás de todas essas palavras. Então, essas 3 doutrinas bíblicas, ou essas 3 facetas da doutrina bíblica, estão intimamente ligadas. A inspiração gera a inerrância, e a inerrância gera a infalibilidade. Então, são 3 pontos aí da doutrina da bibliologia que estão totalmente ligadas uma à outra. A infalibilidade da Bíblia, ela pode ser comprovada a partir dos próprios escritos da Bíblia Sagrada. Na própria Bíblia você encontra passagens que atestam que as escrituras são verdadeiras e que se houvesse falsidade, logo seria extirpado, seria tirado e não ficaria junto à palavra de Deus que é de fato inspirada. Veja, por exemplo, a fala de Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, onde ele diz que se um profeta falasse algo que não se cumprisse, que não acontecesse conforme foi dito, esse tal profeta falou dele mesmo, do seu próprio orgulho e exaltação, e deveria ser extirpado de Israel. Então aqui é uma das passagens bíblicas que mostra claramente que a palavra que chegou escrita para nós teria que ser de fato de um profeta reconhecido como verdadeiro profeta de Deus. Ao contrário, ele seria extirpado e, logicamente, os seus escritos, se por assim dizer ele tivesse escrito alguma coisa, seria também extirpado juntamente com ele. Veja também em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, uma referência a um verdadeiro escritor bíblico, que é Samuel, onde diz que tudo que ele dizia, Deus fazia que acontecesse. Ou seja, era infalível. Toda a palavra que o Espírito Santo direcionava Samuel para falar, Deus fazia com que acontecesse. Então, a infalibilidade da palavra estava com ele, porque o Espírito Santo estava com ele o direcionando. Veja também, por exemplo, Marcos capítulo 13 e o versículo 31, onde o próprio Jesus ele vai dizer que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Ou seja, as suas palavras são infalíveis, jamais irão passar ou falhar. Queridos, para nós encerrarmos essa temática, uma reflexão final, vamos falar um pouquinho sobre a infalibilidade nos seminários, ou seja, na discussão teológica, na academia, entre os teólogos. E aí é bom nós entendermos que a partir do século XVIII, quando nasce o liberalismo teológico, aquela ideia de discutir a Bíblia, discutir Deus, discutir tudo, colocar tudo em discussão e nada mais é uma verdade absoluta, então muitos teólogos se aderiram, principalmente os teólogos alemãos, se aderiram a esse sistema, se aderiram a esses moldes e passaram a questionar a Bíblia, questionar a Deus, questionar todas as verdades de Deus, a ponto de alguns considerar que um verdadeiro teólogo tem que ser aquele teólogo que duvida até do próprio Deus, do próprio ser de Deus. E isso, irmãos, tem trazido vários problemas no meio da academia, no meio dos seminários, onde teólogos liberais, infiltrados ali no meio, têm promovido um ensino
que gera descredibilidade para a Bíblia, que gera confusão na cabeça das pessoas, que geram dúvidas quanto à palavra de Deus e à sua veracidade. Porém, ainda temos teólogos, principalmente na América, que são fiéis, que são homens verdadeiros, comprometidos com a palavra de Deus e que zelam pela verdadeira mensagem do Evangelho, pelos verdadeiros princípios e que são ortodoxos, são defensores da verdadeira ortodoxia da fé cristã. E assim, nós encerramos a nossa terceira lição sobre a Bíblia Sagrada. Que Deus o abençoe.